Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre livros. Faz muito tempo que eu não falo sobre livros. Na verdade, eu nem sei se no YouTube eu já falei sobre livros, mas no blog era um costume meu falar sobre livros. Lá no blog sempre tinha post de livro do mês, livro da vez. Eu sempre, assim, adorei postar tudo que fosse relacionado a livros, porque eu amo ler, amo ler. E eu percebi, quase no meio desse ano, em julho, eu percebi que eu, assim, estava de brincadeira com a minha cara. Eu não tinha lido nada, nada. Sabe o que é você passar 6 meses sem abrir um livro? Um livro. E eu falei, não, peraí. Aí foi justo quando veio o projeto 30 Vem Com Tudo, que eu resolvi mudar e eu resolvi fazer coisas que me fazem bem, e ler é uma dessas coisas que eu realmente amo fazer. E aí eu engatilhei, botei a marcha aí e, na verdade, eu botei no piloto automático e fui, ó. E fui. E aí, eu ia postando no Instagram os livros que eu tava lendo e muita gente pedia pra que eu falasse um pouco sobre eles. Então, eu resolvi fazer um apanhado de alguns livros e aí eu vou fazendo vários vídeos. Então, eu vou pegar alguns livros e falo um pouco deles pra vocês, pego outros livros, porque eu acho que fazer um vídeo pra cada livro ficaria muito maçante. E assim, eu sou daquele tipo que eu quero ler pra saber do livro. Às vezes, ele nem é tão interessante e tal, e aí às vezes a pessoa vai contando já tanto dele que o meu interesse acaba acabando. E no fundo ele pode ser até interessante. Então assim, eu não gosto de ficar dando muitos detalhes, ficar contando muita coisa. Por isso que eu resolvi fazer um apanhado de livros e não fazer um livro por vez, tá bom? Então vamos começar com os primeiros livros que eu li depois que eu voltei a ler. Gente, eu gosto de fazer assim. Geralmente eu leio um livro por vez. Às vezes, com uma frequência até que alta, eu costumo ler 2 livros por vez. Eu leio um livro pela manhã, mais ou menos no meu café da manhã, e geralmente é um livro mais devocional, alguma palavra que fale com Deus. Eu gosto muito para começar o dia bem, pra gente ficar mais leve, mais feliz. E aí, à tarde, à noite, né, no meu intervalo na escola, à noite, eu gosto de ler um livro mais de história, de ficção, um livro mais acadêmico, mais científico, e eu gosto de fazer mais ou menos assim. Às vezes eu leio um livro só por vez, quando às vezes o livro é muito pesado ou o livro é muito complexo, e às vezes eu leio aí 2 livros e vamos que vamos. Então, eu peguei esses livros que são os 5 primeiros livros que eu li aí desde que eu voltei a ler. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um pra vocês. Esse daqui, o primeiro, que é O Segredo, eu já falei pra vocês, já tem um vídeo só sobre ele. Esse eu acho que vale a pena um vídeo só sobre ele. Eu já mostrei o vídeo sobre ele, eu mostrei o meu esquema que eu fiz sobre o livro, eu acho que é muito importante. E é um livro, digamos que fora a Bíblia, é um livro que tem regido a minha vida e que eu lembro dele toda vez que eu passo por um momento difícil, que eu penso em desistir, que eu enfrento alguma dificuldade, eu pego esse livro. Então eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima o vídeo sobre esse livro, tá? Um outro livro que me fez muito bem é esse livro. O nome dele é Para Que Estou na Terra? Uma Vida com Propósitos. Quem escreveu esse livro foi o Rick Warren, não sei como é que fala esse nome. E é digamos que um devocional, né? Existem vários livros, tem um outro livro que a capa dele é verde, tem essa mesma árvore da vida. E esse é um livro que eu fiz dele um devocional. São 40 dias para você ler e aprender um pouco mais. Então eu separei aqui os dias. E aí, em cada dia, na verdade esse livro é da minha sogra. E eu surrupiei. Oi meninas, esse aqui provavelmente é a fêmea. Não não, esse é o macho, o menor. É o macho, então talvez ele seja o perdigão. E ele só fez uma visita porque a mamãe esqueceu eles na chuva! Tava chovendo? Tava! E a mamãe deixou chuva. eles na chuva. Eu não vi. Então ele veio fazer uma visita. Olha que bonitinhos. Foca. Não tá, ele só foca em rosto. Ah, só foca em rosto? Aqui, ó.
Pronto, meninas. A Ju vai continuar falando pra vocês, tá? Eu vou tirar os pintinhos da chuva. Eu não vi que tava chovendo, eu nem vi que tava chovendo. Tudo bem? Tudo bem. Um beijo. Depois que você legal. Não, mamãe. Você esqueceu dos seus filhinhos lá fora na chuva. E essa parte vai pro YouTube, sim. Este livro eu separei ele, né, cada dia. E aí, cada dia tem um assunto a ser tratado e no final tem uma reflexão. E aí, nessa reflexão, eu colocava o pensamento daquele capítulo aqui. Então, assim, pra você retornar no livro e você ler aquilo. Então, é um livro que ele fala do propósito da nossa vida aqui na Terra. Isso é pra quem acredita, tá? Isso é pra quem tem essa fé. E aí, em cada capítulo, ele vai falar sobre uma coisa. Sobre o propósito de vida, o que dirige a sua vida. São temas, assim, diversos que ele, assim, me deram muita... Me preencheram muito, eu gostei muito. E é daqueles livros pra você ler, reler e reler e reler. Eu gosto muito, vale muito a pena ler. E é um grande aprendizado. Bom, terceiro livro é um livro de historinhas melosas, açucaradas, que eu amo de paixão. O meu autor favorito é Nicholas Sparks. Eu tenho muitos livros da coleção dele e faltava um dos que eu tenho pra terminar de ler, que era esse daqui, que é Um Homem de Sorte. E agora eu já posso comprar os outros do Nicholas que faltam pra minha coleção pra eu terminar de ler. Eu me prometi que eu só ia comprar novos livros dele depois que eu terminasse de ler todos que eu tenho em casa. Então eu já li todos, esse foi o último. E esse daqui é uma história linda. Todos os livros dele, pra mim, são histórias de romance, um romance bem açucarado, mas que tocam muito, muito. E eu acho que vale muito a pena se você gosta desse tipo de livro. E esse daqui é uma outra dessas histórias de um casal, de um militar do exército, que ele encontra uma foto num lugar lá que ele tá na guerra. Ele encontra um pedaço de uma foto e aí ele descobre que ele não sabe de quem que é, ele tenta procurar de quem que é aquela foto e ele não acha, ele acaba pegando aquela foto e quando ele volta da guerra, ele sente que aquela foto... Na verdade, ele é um pouco cético, mas ele começa a ver que aquela foto parece que traz muitas coisas boas e é a foto de uma mulher com um cachorro. E ele se propõe a procurar essa mulher. Ele compra um cachorro igual ao da foto, que é um pastor alemão, e ele vai atrás dessa mulher e... Ai, é lindo, vale muito a pena. Chama-se Um Homem de Sorte. O outro livro se chama Usar o Cérebro, Aprenda a Utilizar a Máquina Mais Complexa do Universo. É um livro muito interessante. Ele foi escrito por um argentino chamado Facundo Manes. Ele é um neurologista, neurocientista e também foi escrito por um outro argentino chamado Mateo Niro, que ele é licenciado pela Universidade de Buenos Aires em Letras. E, assim, é um livro que ele é, digamos assim, ele não é nem científico, acadêmico, mas ele também não é um livro... Assim, ele é um livro já mais com um conteúdo mais formativo. Ele realmente fala do cérebro. Ele explica um pouco da anatomia do cérebro. Não sei se vocês sabem, eu já falei isso muitas vezes, que cérebro é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar no ramo da educação e no ramo da vida. Então, assim... Esse daqui é um livro que ele vai falar um pouco da arquitetura do cérebro. Ele fala sobre pensamento, sobre memória. E ele fala um pouco sobre... um pouco da nossa rotina, como que o cérebro funciona. Então, por exemplo, ele fala até sobre a questão da fé. Ele fala sobre a neuroplasticidade, que é a minha paixão. Ele fala sobre o inconsciente. Fala sobre memória, amnésia... o cérebro social e emocional, então ele fala sobre a interação social, o cérebro de um adolescente, sobre violência. Assim, é um livro que ele trata de uma forma muito fácil, né? É uma leitura muito fácil, de um assunto mais científico que é o cérebro. Eu acho que para quem gosta desse tipo de assunto, é um livro que vale muito a pena ser lido. Então ele se chama Usar o Cérebro.
O último livro dessa sériezinha de livros é esse livro, O Cérebro da Criança, 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente e desenvolvimento do seu filho e ajudar sua família a prosperar. Ele é um best-seller, ele foi escrito pelo Daniel Siegel e pela Tina Bryson, acho que é assim que fala. Esse é um livro da editora N Versus, foi a editora que me mandou esse livro e eu realmente fiquei muito feliz, porque é um tema que eu gosto muito, até a minha monografia da minha pós é sobre cérebro e aprendizado. Então, assim, foi um livro que enriqueceu muito. E ele é um livro muito didático. Ele é um livro focado para pais, para famílias. Então, para você, pai e mãe, entender um pouco do cérebro do seu filho. E a partir desse entendimento, você conseguir lidar com as mais diversas situações. Então, ele é um livro bem didático. O que eu achei bem legal é que ele vai falar, eu vou falar um pouco do que ele fala, eu mostro pra vocês. Ele fala sobre o princípio básico que é pra você entender o cérebro de uma criança, que é você tentar integrar os dois cérebros. Ele também fala um pouco da anatomia do cérebro, e ele fala, né, do hemisfério direito, hemisfério esquerdo, o cérebro de cima, o cérebro de baixo. Cada hemisfério tem uma função, digamos assim. O cérebro de cima, o cérebro de baixo, um é o cérebro mais controlado, o outro é mais impulsivo. E ele fala que o objetivo é você integrar, unir todos os cérebros, digamos assim. É você tornar uma criança com um cérebro único, que ela consiga viver as emoções dela a partir de um tratamento que ela dá para aquela situação. Ela consegue conviver tanto com situações estressantes, situações diferentes, situações felizes, e ela consegue manear aquilo lá. E ele explica pra gente um pouco sobre as emoções da criança, que realmente a forma de expressar da criança é através da impulsividade, às vezes da raiva. E quando isso acontece, por que isso acontece, como que a gente pode lidar com isso. Então ele dá 12 estratégias para que você realmente consiga entender o cérebro do seu filho e que você consiga atuar de uma forma melhor na educação dos seus filhos. Isso pra mim como professora também é ótimo, porque você consegue entender e ver um pouco assim da visão da criança, né? E o que é legal é que ele traz em desenhos bem explicativos e que no final de cada capítulo tem como você, digamos assim, explicar pro seu filho aquilo que você leu naquele capítulo. Então tem tipo uma historinha, né? E você pode ler essa historinha pro seu filho, ou é uma base para você contar pro seu filho e ele entender aquilo que você leu. E no final tem tipo um resumo do que você aprendeu naquele livro. E assim, é muito interessante. No final do livro tem até uma parte que ele fala que é a parte da geladeira. Ele passa também, vamos abrir aqui. Ele passa um quadro das fases da criança e em cada fase da criança como age o cérebro, como que você pode atuar em cima disso. Então tem de 0 a 3 anos, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, e ele vai falando. E aqui tem uma ficha que ele fala que você pode copiar essa ficha, tirar uma cópia dessa ficha e colocar na geladeira. Que ela é meio que um resumão do livro inteiro, só que são as coisas mais importantes que você tem que sempre lembrar sobre o seu filho. Então, ele fala pra você deixar isso aqui na geladeira. E uma coisa que eu achei mais interessante é que ele fala que a gente tem que se integrar ao cérebro da criança. Às vezes, numa situação, por exemplo, de conflito, onde a criança tá brava, ela tá estressada, você primeiro tem que fazer com que a criança entenda que você sabe que ela tá nervosa, você sabe que ela tá estressada, mas que ela pode agir de outra forma. Então, primeiro você conecta a sua emoção com a emoção da criança. E depois você usa estratégias para que a criança consiga reverter essa situação. Eu achei, assim, sensacional. É um livro super didático. É um livro que vale muito, muito, muito a pena os pais lerem. Eu super, super, super indico. Então, gente, é isso. Esses foram os primeiros livros lidos. Esses daqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.